Olá, seja muito bem-vindo. Está começando mais uma edição do nosso podcast Conversa que Rende. Vamos bater aquele papo bacana sobre os assuntos que dominaram a atenção dos investidores do mercado financeiro. Bom, tivemos uma semana bastante agitada. O último dia da semana, a última sexta-feira, foi marcada por animação, né? Às 4h59 da tarde, o Ibovespa avançava 0,38, beijou 1,23 no início da tarde e caminhou aí para uma valorização semanal de 3%. O fechamento ficou em 0,82 com 119.260 pontos. Tivemos aí também o dólar, fechou numa queda de 1,19, cotado a 5,38 centavos, com uma perda semanal de 1,71% contra o real. Tivemos também um assunto importante que aconteceu na tarde de sexta-feira, que acabou mexendo um pouquinho com o mercado, levou um pouco de otimismo, que foi a tentativa do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, né, de sancionar aquele pacote de auxílio de 1,9 trilhão de dólares, que acabou sendo aprovado pelo Senado, né? Foi aprovado um plano orçamentário que vai permitir com que os democratas avancem com essa lei no Congresso nas próximas semanas, com ou sem o apoio dos republicanos. Foram assuntos interessantes que mexeram aqui com o nosso mercado brasileiro, vários IPOs rolando, e a gente vai bater um papo muito bacana sobre esse assunto. Eu, Rafa Ribeiro, estou ao lado de Caio César, comigo neste podcast. Tudo bem, Caião? Fala, Rafa. Boa noite, pessoal que está ouvindo. Tudo bem? Beleza, tranquilo. Como é que você viu essa semana aí? O dólar acabou dando uma recuadinha, mas praticamente aí com movimentos não muito voláteis aí durante toda essa semana, né? O dólar está negociando, eu me lembro de ter comentado isso já tem alguns podcasts, o dólar está negociando aí numa faixa de 5,50 e 5,30, um pouquinho menos do que isso, depende do exagero do movimento. Na minha opinião, ele está ainda precificando o risco Brasil, às vezes, dependendo dos movimentos políticos, ele vai lá e encosta no 5,50, às vezes ele vai lá para os 5,30, 5,20 e pouco. Na minha opinião, ele está aguardando aí as reformas que a gente precisa fazer, inclusive o Arthur Lira, que agora é o nosso novo presidente do Senado, ele começou na segunda-feira, ele já divulgou o que ele vai ter que fazer, né, as reformas que serão pauta, né, para os próximos meses. A gente vai ter que acompanhar isso para ver se o dólar se mexe, né, para ver se ele ou perde ali os 5,20 e volta lá para uma trajetória de 4,80 ou até mesmo R$5, dependendo de como a gente andar, ou se, vamos botar, tudo der errado, a gente vai lá de novo para os 5,80, 5,90, quiçá R$6, dependendo do andamento. Eu acho que acaba sendo realmente mais relevante esse dado que você trouxe, porque a gente teve uma semana bastante agitada, né? Por exemplo, na última sexta-feira também tivemos o payroll nos Estados Unidos. A expectativa, segundo a Reuters, é de que a economia mostrasse uma criação de 50 mil vagas aproximadamente no mês passado. E a previsão era de uma manutenção da faixa de desemprego. Acabou que os dados vieram um pouquinho piores. O desemprego veio 6,3 e 49 mil postos de trabalho foram criados, né? Vieram perto do que se esperava. Isso fez com que a moeda tivesse uma desvalorização frente aos pares, sobretudo europeus. Podemos aí incluir também o pound, né, a libra, mas depois houve uma recuperação e ficou praticamente no 0-0. Agora, falando da cena aqui interna, Caio... Rafa, só para me corrigir, o Arthur Lira é presidente da Câmara, né? O Davi Alcolumbre é presidente do Senado. Exatamente, ex-presidente. Agora temos o Rodrigo Pacheco, né, que foi eleito no início dessa semana, e foi o movimento político que chamou a atenção. E falando sobre essa questão política, tivemos assuntos importantes que mexeram com o humor do mercado. Primeiro, a eleição do Arthur Lira, político de Alagoas, do PP, e do Rodrigo Pacheco, do MDB de Minas Gerais, estava mais ou menos precificado pelo mercado já, né, Caio? Eram atores políticos aí que já se esperava que realmente ganhassem as suas respectivas eleições. Agora, o que aconteceu foi que, assim que eles ganharam, muito se falou diretamente em relação a um novo
auxílio emergencial. E isso faz os investidores tremerem nas bases, porque a equipe econômica já deixou bem claro que, nesse momento, não há orçamento, não tem de onde tirar dinheiro para uma ajuda nesse momento. E aí, como é que você observou a movimentação do mercado frente a essas questões políticas que aconteceram aí durante a semana? Eu acho que assim, a gente vai precisar mexer em algum lugar, não vai ter jeito. Alguém tem que pagar essa conta de gastos que a gente teve no ano passado. Lógico que foram gastos excepcionais, mas não se pode mais imprimir dinheiro. Então, alguém vai ter que pagar essa conta. Então, assim, quando se fala em auxílio, você está falando em aumentar mais a conta, né? E aí isso mexe com um monte de coisa. E aí o Bolsonaro, que já não estava muito contente também com essas questões, e com o Paulo Guedes, acaba que enrola mais o meio de campo. Na minha opinião, esse auxílio, nesse momento, ele não vai sair, tá? Porque assim, a gente tem questões relacionadas às nossas contas que precisam ser aprovadas, principalmente do teto de gastos. Se a gente for fazer alguma coisa com relação ao auxílio, ele vai ser depois dessas primeiras votações que são mais importantes, mas ainda assim eu acho que existe uma chance baixa disso acontecer nesse momento. Eu ficaria bastante de olho, na real, com relação ao aumento de alguns impostos, né? Então, o pessoal já tem falado um pouco de ICMS do diesel, já tem se falado também em dividendo, mas acho que dividendo é uma realidade um pouco distante. Eu acho que a gente está indo mais na mão de aumentar a receita do que de aumentar o gasto. E aí é a minha opinião, né? De fato, há uma urgência maior para outros pontos que tanto o presidente da Câmara quanto o presidente do Senado já direcionaram. Né? Por exemplo, a aprovação do orçamento de 2021, né? Que até agora não foi aprovado. E aí não adianta falar em auxílio emergencial ou qualquer outro estímulo que não esteja dentro do orçamento. Então, é preciso que ele esteja contemplado dentro do orçamento. E, nesse momento, não é o que nós temos na pauta. Eu acho que até o Paulo Guedes, ele tentou botar aí uns panos quentes. Eu me lembro que ele falou que, se eu não me engano, ele ia fazer metade do auxílio só. Ele até tentou abrir ali um pouco a agenda, mas, assim, na minha opinião, a gente não tem mais muita manobra para fazer, a gente não pode mais aprovar muita coisa. O Brasil, ele é um país endividado e mais do que a gente esperava. Então, assim, a gente vai precisar ganhar mais dinheiro esse ano do que a gente está gastando. Por pior que, e aí acaba sempre que, infelizmente, a população acaba pagando essa conta, por pior que pareça, a gente vai ter que engolir esse remédio aí. O que, de fato, está acontecendo é que a gente tem uma urgência grande em relação ao auxílio emergencial, porque a pandemia, nesse momento, está longe de ter o seu final no horizonte, pelo contrário, nós temos o início da vacinação ainda muito, mas muito tímido aqui no Brasil. Parece que agora os esforços para que o Ministério da Saúde possa comprar uma gama maior de vacinas que vem de outros laboratórios, né, de outras farmacêuticas, está sendo trabalhado. Né? Houve uma mudança das exigências da Anvisa, por exemplo, que fez com que o Brasil pudesse pensar em comprar a Sputnik V da Rússia, a Covaxin, que é uma vacina indiana, enfim. Então, o leque de vacinas está se abrindo, mas até isso, de fato, se traduzir em uma população imunizada, vai demorar mais do que a urgência de um auxílio emergencial. Por isso que isso volta à pauta. Além do que, precisamos falar sobre isso, tem uma tentação populista muito forte aí por parte do Planalto, porque a popularidade do governo está em queda livre, né? Tivemos pesquisas recentes aí nesta semana do Poder Data 360 que chamaram a atenção com o ruim e péssimo do Bolsonaro ultrapassando 50% e o bom e ótimo caindo para menos de 22%, né? Ou seja, níveis lá de junho de 2020, o que não acontecia há muito tempo, né? O Bolsonaro e o seu governo voltam a patamares de popularidade mais baixos desde o início do governo. E o crescimento dessa popularidade
ele está diretamente relacionado ao auxílio emergencial, né? Então, essas duas coisas estão pesando para que o governo volte a pautar o auxílio emergencial. Agora, o que me chamou a atenção, Caio, é que isso, finalmente, na última sexta-feira, passou a ser tratado de maneira mais aberta pelo Paulo Guedes. A gente não tinha ouvido a voz do Paulo Guedes falar sobre isso, a não ser de maneira negativa, dizendo que não tinha de onde tirar o dinheiro, dizendo que, nesse momento, não teria como acontecer. Para ter auxílio emergencial ia ter que ter corte de gastos, não poderia ter reajustes dos servidores públicos, nem reajustes do orçamento de saúde, educação, enfim. Hoje tivemos o Paulo Guedes falando, pelo menos, que há uma possibilidade de existir um auxílio emergencial e que a equipe econômica está trabalhando. Você acha que essa mudança de postura pode incomodar o mercado de maneira geral? Olha, eu acho que é uma mudança de postura programada. Imagino que não seja uma mudança de postura permanente, até porque eu acho que o Paulo sabe muito bem que nesse orçamento atual, ou pelo menos as propostas que tem de orçamento, não tem condições de ter algum tipo de programa. Ele conta com uma coisa a favor dele, que é a inflação. Então, a gente sabe que o orçamento ele é corrigido pela inflação, né? Então, a previsão do próximo orçamento ela seria maior conforme for maior a inflação, mas ainda assim a gente não tem muito espaço para fazer isso. Eu imagino que o Bolsonaro tenha pedido para ele ter um pouco mais de jogo de cintura. E aí talvez dessa vez ele tenha acatado. Mas eu não acho que seja uma coisa que vá realmente mudar profundamente o ritmo que a gente tem tomado, né? A Bolsa tem feito aí já topo, bateu lá os 115 mil, mas para o meio de janeiro, e aí desde então tem feito alguns topos, chegou a bater 121 mil hoje, se eu não me engano, o Bovespa Futuro. Então, assim, por enquanto, acho que tudo segue na direção de reformas tributárias e talvez alguma questão com relação a aumentar a arrecadação do governo, né? Não sei por onde que eles vão fazer isso, né? Fizeram lá o acordo do ICMS, do diesel, mas ainda falta muito dinheiro. Então, assim, eu quero ver, eu acho que todo mundo deveria acompanhar por onde que eles vão costurar a receita, né, para esse ano que vai entrar agora. O Ibovespa Futuro chegou a bater 121.200, né? Depois acabou recuando e aí tivemos um fechamento em 120.375, uma recuperação interessante aí no final do pregão. Agora, um outro assunto político que também acabou agitando os mercados financeiros foi uma reunião. Na verdade, houve uma entrevista coletiva após uma reunião entre o presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Economia Paulo Guedes e o presidente da Petrobras, o Roberto Campos Neto. E isso acabou, de certa forma, levando uma certa insegurança para o mercado, porque anteriormente, depois de uma reclamação muito forte, de uma ameaça de greve dos caminhoneiros, o Bolsonaro sentou para conversar com o presidente da Petrobras sobre o preço do diesel, né? E isso foi visto, sobretudo na última quarta-feira, como uma possível volta da interferência no mercado de preços do diesel, né? Que é muito importante para o preço final do custo Brasil. Então, é uma interferência que foi, inclusive, muito ruim para a Petrobras durante os últimos anos, sobretudo os governos da presidente Dilma Rousseff, da ex-presidente Dilma Rousseff, fez com que a Petrobras, com essa interferência, perdesse bilhões em valor de mercado, e esse temor vira e mexe, acaba assombrando os investidores e, sobretudo, o mercado financeiro, até porque o governo que aí está foi eleito com uma pauta liberal, né? Então, é sempre vista com muita preocupação essas investidas dos caminhoneiros e a tentação do presidente em atender a uma boa parte da sua base eleitoral. Porém, o que aconteceu foi que, na última sexta-feira, após essa reunião, houve uma entrevista coletiva e o presidente Jair Bolsonaro acabou levantando possibilidades
de se manter uma previsibilidade no preço do diesel, porém não mexendo com o preço do combustível em si, mas sim com as alíquotas de impostos que recaem sobre a produção e o consumo do diesel. Como é que você viu esse movimento, Caio? Essa preocupação que o mercado sempre tem com as possíveis interferências do mercado financeiro vê com maus olhos do governo em alguma regulação de preços na Petrobras? Essa aí o mercado não gostou, não. Acho que a Petrobras chegou a cair 3%, se eu não me engano foi na terça-feira. A Petrobras... E só fazendo uma correção rapidamente, o outro, né? Petrobras não é Roberto Campos Neto. É o Castelo Branco. É o Roberto Castelo Branco, Roberto Campos Neto, presidente do Esse aí está quietinho, o Campos Neto está quietinho. Até agora não... Tá quietinho. Parou de mexer no dólar, parou de fazer entrevista, Esse aí não fez mais nada. Castelo Branco agora é que... Depois do Pix, que foi uma mega novidade, ele agora está mais sossegado. Mas tem sempre um Roberto para ser polêmica. É verdade. Mas vamos lá. Na real, eu acho que o Bolsonaro, ele botou, talvez, sabe quando você vai entrar numa água gelada, você não sabe muito bem qual é a temperatura, eu acho que ele foi botar o pé na água para saber o que ele podia ou não fazer. Realmente uma reunião polêmica, ou como você queira chamar, mas é uma reunião que deveria acontecer. Se ele tivesse que fazer uma intervenção numa empresa, o mínimo que eu acho que ele deveria fazer é uma reunião com o presidente da empresa, né? Coisa que a gente não viu nos últimos governos. As mudanças eram completamente intempestivas, completamente direcionais e sem nenhum acordo de diretoria, enfim. Eu acho que talvez ele tenha feito isso só pela mídia, né? Essa reunião, ele poderia muito bem ter dado uma canetada ou qualquer outra coisa do tipo, mas ele tentou ali, provavelmente ele foi discutir os termos, né? E aí também senti um pouco o lado da Petro, porque assim, a gente tem uma empresa que tem um potencial absurdo de geração de caixa, de geração de emprego, de exploração do petróleo, que só vem caído desde, sei lá, 2016, quando a Dilma foi impeachmentada. Então, assim, não dá, a gente não tem mais como marcar intervenções em empresas, principalmente nessas que geram bastante emprego, principalmente nesse momento. Eu vejo que assim, o Bolsonaro não teve outra alternativa, ele estava numa sinuca de bico, né? Então, assim, ele precisa arrecadar mais, mas ele precisa também fazer uma média lá com o Sindicato dos Caminhoneiros, que já estava ameaçando essa greve aí desde o início de janeiro. E a greve chegou quase a acontecer, né? Talvez ele tenha, com essa reunião, botado um pouco de panos frios, e aí os caminhoneiros, não sei se eles adiaram ou se eles se deram por satisfeitos. Eu acho que, aí, digo minha opinião, que eles adiaram. Então, assim, talvez essa reunião não tenha sido tão ruim, mas ainda assim nada ficou muito bem definido. E ainda assim, antes de qualquer coisa, porque a gente já está acostumado, continua sendo intervenções do governo numa empresa estatal que já não está tentando sair, está tentando virou cinzas, né? Está tentando desvirar, está tentando virar alguma coisa. Então, assim, a gente tem que olhar talvez na causa e não na consequência. É a minha opinião, né? Aí você complementa aí. Eu concordo. E em relação a isso que você comentou, a movimentação do papel na última sexta-feira deixou isso bem claro, né? O papel abriu com certo otimismo, porque após a reunião o presidente falou que não ia mexer nos preços, aí o papel subiu 3,84%. E aí depois, o que aconteceu? Isso ficou meio mal explicado, meio dito pelo não dito, e aí o papel, depois da máxima, que chegou a bater aí no dia R$30, 30,08 para ser mais específico, ele caiu, despencou para 28,32, uma queda de 5,25%. Depois encerrou praticamente no 0-0, com uma alta aí de 0,68%, o que mostra que o mercado, perdão, 0,69%. O mercado não sabia direito para onde correr, né? O mercado não estava entendendo bem essa comunicação que o governo pretendeu levar não só ao mercado, mas à sociedade como um todo, né? Ou seja, ficou uma coisa muito dúbia. E, no fim das contas, bom, não era nem aquilo, mas também não é isso. Então, vamos ver como a coisa vai andar daqui para frente. Acho que as pessoas estavam esperando uma intervenção maior, talvez. Eu acho que
a gente tem um passado negro, né? Então, quando esse tipo de coisa acontece, as pessoas começam a se perguntar o que vem por aí. Estavam se falando em congelamento de preço há um tempo, então talvez isso estava no radar de quem analisa de perto essas ações, mas a gente sabe que assim não tem condições nenhuma de você fazer isso com a Petrobras nesse momento. Então, eu acho que aí o mercado voltou para trás, né? Fechou, se não me engano, fechou no 29 alguma coisa, 29,09, mas ainda assim não ficou nada definido, né? Conversaram, chegaram num acordo lá com relação ao ICMS, né, de que ia aumentar, e o Bolsonaro falou que não ia aumentar, mas ainda assim não ficou nada definido, e para os caminhoneiros também não ficou nada definido. É por isso que eu estou falando que, na minha opinião, parece que é uma coisa um pouco provisória, né? Então talvez esse fantasma venha assombrar a gente na semana que vem. E nos últimos dias, né, nas últimas 4 semanas, para você ter uma ideia, o papel chegou a 31,11, perdão, ele fechou a 31,11, chegou a 32,03. Nas últimas 4 semanas teve uma queda importante, chegou a uma queda de 12%, você tem uma ideia, aliás, mais 15,47%, e nesse momento, em 4 semanas, digamos aí no último mês, né, o papel perdeu 6,55%, ou seja, é bastante, né? E é um papel que mexe muito com a Bolsa, né, o que pode explicar aí os últimos movimentos da Bolsa de Valores. Por outro lado, e para a gente fechar o podcast, foi uma semana marcada pelos IPOs, né? Rapaz, essas 3 letrinhas que têm agitado e muito o mercado acionário brasileiro. Entre IPOs, que são aquelas ofertas primárias, né, de empresas que estão entrando na Bolsa, e ofertas secundárias, né, aquele lançamento de ações que já existem, de empresas que já estão listadas, há uma expectativa aí, segundo a XP, de mais de 100 possibilidades de IPOs pintando ao lado de ofertas secundárias. Tivemos na última sexta-feira as ações da Mosaico, a MOSI 3, fechando com uma disparada de 97%. Imaginou? Você botou, sei lá, botou milão e, de repente, sai com R$970 de lucro. Isso que eu estou jogando baixo, né? E a Mobile, a MBLI 3, saltou 26%, que também é muito, né? A Mosaico levantou 1,2 bilhão na oferta inicial, a Mobile levantou 812 milhões, 2 empresas aí ligadas ao e-commerce, ligadas à tecnologia. Como é que você viu, Caio, esses IPOs? Lembrando também da Intelbras, que foi negociada na última quarta-feira, e também saltou praticamente 27%, um IPO que pouca gente dava como um IPO atrativo. Como é que você viu aí essas boas notícias dessas empresas nessa semana marcada por altos ganhos de IPO? Ô, Rafa, olha, eu tento sempre passar assim, a verdade nua e crua, mesmo que ela doa a quem doer, ou talvez a verdade não, mas né, a minha opinião, porque acho que ninguém é dono da verdade. Eu acho que IPOs são ótimas oportunidades para você participar de empresas que estão entrando no mercado, né? Empresas que você gostaria de ser sócio, ou que você conhece, que você gostaria de ter uma parte do capital acionário. Eu só acho que as pessoas têm que tomar um pouco cuidado com essas rentabilidades fora do normal, né? A gente nunca teve um IPO que subiu tanto assim. Eu queria deixar alguns questionamentos. Primeiro, se isso não é um sinal da nossa liquidez, né? Que vem acontecido, essa quantidade de dinheiro, essa enxurrada de dinheiro no mercado tem que fluir para algum lugar, as pessoas estão querendo ganhar dinheiro. Será que isso não é um sinal dessa exceção de liquidez? Uma outra coisa que eu queria deixar de pergunta para as pessoas, assim, é ótimo crescer 90%, agora, será que a empresa não valia 90% a mais semana passada, quando terminou o book building, quando todos os bancos de investimento precificaram a ação 90% menos do que estava precificado hoje? Será que realmente de sexta-feira ou de quinta-feira ou até de terça-feira para cá o preço da ação, o patrimônio da empresa, a produção da empresa cresceu 100%? Realmente, se a resposta for sim, beleza, aí você compra, você vai estar muito bem posicionado. Na minha opinião, eu não conheço empresa que cresça 100% em uma semana. Aí isso, enfim, fica a critério de todo mundo. Eu acho que as pessoas têm que participar sim dos IPOs. Eu acho que é uma boa oportunidade para você diversificar o seu patrimônio. Então, se você está comprando em renda fixa, se você tem uma carteira de ações, ou então se você conhece a empresa,
é uma boa forma de você entrar. Agora, é o que eu sempre falo, você tem que ter constância no que você faz, você tem que saber muito bem o que você está fazendo. Então, assim, se você está entrando para especular o IPO, se você está entrando para poder fazer uma operação de saída rápida, beleza, aí você sabe o risco que você está correndo com isso, você arca com um patrimônio maior. Agora, se você não é uma pessoa que não está acostumada com esse tipo de risco, você está achando que os IPOs eles têm essa mesma crescente, ou que eles vão continuar nessa mesma crescente para sempre, eu posso dizer que isso não vai acontecer. Não vai existir uma crescente como essa para sempre. Então, assim, em algum momento você vai, se você continuar pedindo volumes maiores, vai acabar entrando num IPO que dá errado. Ou que não dá tão certo quanto você esperava. Às vezes todos eles vão dar certo, mas fora dessa realidade aí de 90%. Eu continuo dizendo que as pessoas têm que participar, mas eu acho que as pessoas têm que dar sempre 2 passos para trás antes de fazer qualquer coisa, ou se perguntar se a pessoa sabe o que ela está fazendo, ou se ela está fazendo realmente porque ela quer assumir aquele risco de seguir adiante. Eu participei dos IPOs, fico muito feliz dessas rentabilidades, a gente teve diversos clientes aqui que entraram, então, assim, eu acho ótimo, mas eu acho que esse ótimo não vai durar tanto tempo, né? Não nessa medida, pelo menos. É claro que é impossível imaginar uma empresa crescendo 100% a cada mês, a cada dia, né? Mas eu tenho uma visão que se alinha um pouco à sua, né? Mas eu acho que o que aconteceu essa semana mostra muito claramente que há espaço para o mercado brasileiro crescer, né? A gente tem hoje em dia uma bolsa que tem pouco mais de 450 empresas listadas, né? Lá nos Estados Unidos são quase 10 mil. Então, assim, a gente tem aí um espaço muito grande para que o investidor ele tenha mais opções de empresas, né? Ele tenha mais possibilidades de investimento. E eu acho que é esse o recado que esses IPOs trazem. Principalmente, Rafa, no setor de tecnologia. A gente tem pouquíssimas empresas brasileiras no setor de tecnologia. Eu acho que o Localweb foi um grande exemplo disso, subiu 300% no último ano. Então, assim, na real, o Brasil investe pouco em tecnologia, né? Então, quando você tem essas oportunidades, é o que eu falei, vale a pena você participar. Agora, não conte com IPOs dando 100%, porque essa não é uma realidade e não vai ser uma constância. Pode ser que eu morda a minha língua e semana que vem o próximo IPO dá 100%, mas assim, é muito difícil acontecer, não existe almoço grátis. Então, assim, entenda bem o risco que você está assumindo, entenda bem a empresa. A gente sempre fala aqui para a pessoa entrar com o mesmo volume em todas elas, porque assim, no final das contas, estatisticamente, provavelmente ela vai sair ganhando dinheiro. Talvez as empresas que você gosta mais, você pode, sabendo disso, você pode entrar um pouco mais. A gente sabe que as empresas de tecnologia agora são as queridinhas do momento, né? Você pode olhar isso, inclusive, em qualquer país, não é um fenômeno brasileiro. Se você for ver a valorização da Tesla no ano de 2020, mesmo com pandemia, contra a valorização do balanço da Tesla no ano de 2020, mesmo com pandemia, você vai entender o porquê desse crescimento das empresas de tecnologia. Eu acho ótimo as empresas de tecnologia estarem participando, é uma ótima oportunidade para elas participarem do mercado e para as pessoas terem na carteira, né? Você imagina, antigamente você tinha meia dúzia de empresas de tecnologia, sei lá, se você considerar Cielo uma empresa de tecnologia, você poderia ter Cielo, você poderia ter, sei lá, Localweb, você poderia ter talvez umas 3 ou 4 mais aqui que eu não consigo me lembrar de cabeça, e agora você vai ter, já teve Cash, você já teve Mobile agora também. Enjoei, Neogrid, várias. Né? Neogrid, então assim, você está tendo oportunidade de diversificar sua carteira com tecnologia, mas a missão, o foco, não digo nem a missão, o foco talvez não seja esses rendimentos absurdos, seja você participar um pouco e você ter exposição em outras empresas que você acha interessante. Bacana, bacana. Lições e aprendizados para o investidor ficar cada vez mais por dentro do que pode estar rolando aí no mercado financeiro. É isso, Caião. Acho que finalizamos bem a semana, agitada, com novidades, com análises fundamentalistas rolando. Tivemos muita coisa no cenário político também, coisas agitadas lá fora, Estados Unidos, Europa, Brasil principalmente. Fizemos um bom apanhado aí, deu para o investidor ficar por dentro. Obrigado demais, Caião. Valeu, te vejo semana que vem. Valeu, Rafa. Até semana que vem. Boa noite para todo mundo.
E vamos nessa. Vamos nessa. Bons investimentos para todos. Aproveito para convidá-los a acessar o nosso Instagram, instagram.com. Diariamente, eu pessoalmente escrevo um resumo do que de mais importante aconteceu naquele dia, com dados estatísticos, com finalizações de mercado, principais notícias, enfim, para você ficar por dentro. Acesse instagram.com/McLeod Partners e, claro, associe-se e fique com o nosso podcast baixadinho aí no seu smartphone, no seu tocador preferido. Manda pergunta pra gente, Boa, né? Pergunta da sua carteira, o que você pode fazer. Bota a gente na saia justa aqui que a gente dá um jeito de te ajudar. É verdade. Eu tenho algumas perguntas lá que estão guardadas, preciso dar uma atualizada. Chegando, pode deixar para a gente, também pelo Instagram, pelas nossas redes sociais, a gente vai trazer a sua participação aqui no nosso podcast. Obrigado demais, valeu pelo prestígio da sua audiência e até a próxima. Tchau, tchau.